Não, tô perguntando, quer? Ah, bom dia para todos. Vocês... Não é isso, não. Não é isso. E os caras não, só tá vocês dois aí. Então eu vou convidar os dois ao que é Isaías. É os dois. É os dois. Ah, bom dia para todos. Vocês estão conseguindo ver a tela no computador? Maria Clara, você está conseguindo? Não. Não, deixa eu parar aqui a apresentação. Vou colocar de novo. Agora. Sei lá. Você está vendo agora, Maria Clara, a tela do computador? Acho que ainda não. Sim. Pronto. Então, página 44, por favor. Página 44. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vou aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom. Ok. Página 44. Nós temos só algumas páginas. Ele começa o seguinte. Observe a imagem acima. Identifique qual o tema principal presente na tela. Você tem uma pessoa com pouco, representando dinheiro, e outra pessoa com muito. O que essa imagem apresenta? Quem pode me dizer? Oi? Já, ele já fez. Agora, isso aqui é outra coisa. Isso aí a gente vai fazer já agora, na sala de aula. Essa imagem, ela apresenta a desigualdade social. Tá certo? Aí vocês vão colocar o seguinte, coloque aí. A desigualdade social. A desigualdade social. E que no Brasil, essa imagem não deveria nem ser dessa forma. A desigualdade social no Brasil é tão evidente, é tão latente, que você tem... Aí só tem um homem de um lado e um homem do outro, não é isso? Se fosse eu para criando essa imagem, eu ia colocar, no mínimo, 10 homens de um lado, com duas moedinhas, e um homem do outro, com aquilo tudinho. Então, quer dizer o seguinte, aqui no Brasil, você tem muita gente com pouco e pouca gente com muito. Eu sempre conto, quando eu venho falar de desigualdade social, eu me lembro um acidente que teve lá em São Paulo, se não me engano, no local, um cara com Porsche. Porsche é um carro alemão, ele é importado, Porsche alemão. Ele é importado, aí o cara estava numa velocidade, assim, andando numa rua, é boa a rua, mas numa velocidade monstruosa. E ele atravessa o sinal vermelho onde uma mulher estava passando, ela estava sozinha, essa mulher, no carro, ela estava no Tucson. Tucson é um carro tipo SUV, um carro até grande. Tucson é um carro grande. Tucson. Aí ele pega, bate embaixo do carro do Tucson, ele bate no Tucson, e o carro capota, o Tucson capota e bate no poste, abraçando o poste, assim, literalmente. A lataria do Tucson abraçou o poste. A mulher saiu, assim, os paramédicos, mostra a imagem, nítida a imagem, hein? Os paramédicos fazendo os primeiros socorros e ele ligando para um amigo, pulando a cabeça do carro. Ele vendo a mulher morrendo ali na frente dele, pulando a cabeça do carro.
Assim, a preocupação dele não era com a vida da mulher. A preocupação dele era com o carro dele. Era um carro de mais de 300 mil reais. 300 mil reais. Um carro. Então, você vê essa desigualdade. Você tem muita gente andando de Fusquinha. Fusquinha não, de ônibus, TI Xambá. É isso, TI Xambá, andando de Kombi, transporte complementar. E você tem poucas pessoas com muito dinheiro. Isso é desigualdade social. A segunda questão é a seguinte: a realidade mostra pela charge é uma realidade enfrentada pelo Brasil. Justifique de que forma você chegou a essa conclusão. Eu acho que não. Não é morreu. Oi? Não é morreu. Morreu. Não é morreu. Eu acho que essa imagem ela não demonstra uma realidade aqui no Brasil. Como eu falei, por que não demonstra? Deveria ter mais gente do outro lado com menos dinheiro. Então, eu não vejo isso como uma realidade existente no Brasil. Tá certo? Eu não vejo como se fosse uma realidade existente no Brasil. Mas isso aqui, esse segundo, é uma pergunta com resposta pessoal. Tá certo? Então, como você vê. Aí você pode me dizer, Jorge, isso aqui é uma realidade apresentada em países desenvolvidos? Sim. Isso aqui é uma realidade dos Estados Unidos? Sim. Eu posso te dizer que essa imagem é a realidade dos Estados Unidos. É o que nós vamos estudar até agora, tá certo? Principalmente a partir da colonização, das ex-colônias, que muitas delas utilizaram mão de obra escrava. Não sei se vocês se lembram. Lembra que eu falei para vocês que a parte norte dos Estados Unidos, a parte norte dos Estados Unidos, o tipo de colonização foi uma colonização de povoamento, uma colonização onde eles vieram para ficar, eles vieram para desenvolver o local. Já a parte sul dos Estados Unidos foi adotada a colonização de exploração. É um tipo de colônia muito, muito parecida com a nossa. É um tipo de colonização muito parecido com a nossa. É chamada de colonização de exploração, onde foi utilizada a mão de obra escrava, onde você tinha monocultura. Não, também de açúcar, mas também você tinha de algodão. De algodão. E não sei se vocês já viram o algodão. O algodão, para você catar o algodão, é horrível, porque tem uns espinhos. Para você pegar ele, é horrível a colheita do algodão. É horrível. Nem todo mundo consegue pegar, porque tem uns espinhos, ele fere a mão. Naquela época não existia, né? Você não tinha, né? E outra coisa, você ia se preocupar com o escravo? Você ia se preocupar com o escravo? Não se preocupa hoje com o trabalhador normal, como é com o escravo? Então, é nesse contexto que, vamos dizer assim, surgiram as grandes potências mundiais. Hoje, as grandes potências mundiais. Tipo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, que fazem parte dos Países Baixos. E também países, vamos dizer assim, que sofreram com a colonização. Brasil. Ah, Jorge, por que não os Estados Unidos? É completamente diferente dos Estados Unidos. Brasil, toda a América Latina, a África. É um país que até hoje sofre com problemas da colonização. Um país não, um continente que até hoje sofre. Para vocês terem uma noção, o país africano mais rico é a África do Sul. É o país africano mais rico, mais desenvolvido. Eu estava vendo uma reportagem na África, foi 2010, isso, 2010, a África do Sul foi a sede da Copa do Mundo, de 2010. Muitos brasileiros foram assaltados.
muitos brasileiros foram assaltados na África. Ah, Jorge, por quê? Porque é complicado, é um continente complicado, é um continente muito pobre ainda, graças, infelizmente, à exploração, onde você pegou a parcela mais pobre da sociedade africana e tomou as terras dessa parcela, jogando ela em terras piores ainda, e quando esses países imperialistas saíram, deixou o continente mergulhado numa guerra civil. Gente, cada atrocidade que existe na África. E quando eu digo África, eu não estou falando um país, eu estou falando todo o continente. Tá certo? Por exemplo, Ruanda, em Ruanda. Ruanda. Houve um massacre de guerra entre etnias. Massacre. Milhares de pessoas morreram. E não é só isso, não. Você tem inúmeras outras guerras. Por exemplo, Somália, que fica no chifre da África, Somália, na década de 90, viveu um verdadeiro genocídio. Pessoas morrendo de fome. Morrendo de fome. Morrendo. Crianças mesmo. Tá certo? Então, tudo isso graças à colonização. Diz aí. Aí lá estava numa floresta, sabe? Aí tinha uma casa com eles deram uma macaca. A macaca já ficou a tirar, aí já estava correndo. Essa já é o filme de comédia, né? Não, é de verdade. Sério? Aí uma história que não sei onde não sai correndo. Aí na próxima página tem o texto. A colonização, na página 45. Ela não precisa fazer, não. Na página 45 tem o seguinte. A colonização inglesa. Antes de entrarmos propriamente no assunto da passagem do mercantilismo para o capitalismo, vamos estudar sobre a colonização inglesa, que tem características específicas em relação à colonização espanhola e portuguesa. Aí ele vai dizer assim, qual a diferença? Literalmente, essa questão ela vai falar sobre a diferença entre a colonização adotada nos Estados Unidos da América e a colonização adotada aqui no Brasil e na América Latina. Por que os Estados Unidos é tão rico? Porque também, mas isso vem antes do que a forma de governar. Porque os Estados Unidos é um país tão rico, se ele, vamos dizer assim, foi descoberto, esse termo, no mesmo período do Brasil. A maneira que foi colonizado. É o tipo de maneira, é o tipo de pessoa, os tipos de pessoas que foram morar nos Estados Unidos. Aí você vai dizer assim, mas Jorge, então quais foram os tipos de pessoas que vieram para o Brasil? Foram os piores possíveis. Muitas vezes eram presos em Portugal e mandaram para o Brasil. Então, foi o tipo de sociedade. Então, qual foi o tipo de sociedade? Então, quem foi morar nos Estados Unidos? A maioria das pessoas que foram colonizar os Estados Unidos na primeira leva eram pessoas fugindo de perseguição religiosas. Eles eram chamados puritanos. Lembra o assunto do início desse ano, quando eu estudo a Reforma Protestante? Lembra uma pessoa chamada João Calvino? Não sei se você se lembra, uma pessoa chamada João Calvino. O calvinismo, pronto. João Calvino, as ideias dele se espalharam pela Europa. E o local onde as ideias dele foi adotada e teve, assim, alguns adeptos, receberam certos nomes. Então, as ideias de João Calvino, que chegaram na Inglaterra, e as pessoas que, vamos dizer assim, adotaram essa ideia, ficaram conhecidos como puritanos. Puritanos. Eram pessoas muito honestas, honestas mesmo. Eram pessoas muito honestas. E esses puritanos, eles começaram a
vamos dizer, sofrer perseguição religiosa, principalmente devido à Igreja Anglicana, que é a igreja fundada pelo rei oitavo, pelo rei Henrique VIII. Então, por causa disso, por causa dessa fuga da questão religiosa, da briga religiosa, tem tudo a ver com isso. Muitos puritanos fugiram da Inglaterra e foram morar, tá certo, onde é hoje os Estados Unidos, onde a maioria dos lugares históricos tem o nome de New, porque eles tinham saudade da luta. Por exemplo, New York, Nova York, porque na Inglaterra tem a cidade de York. Então eles fundaram, porque foram eles que fundaram, foram os holandeses que fundaram, a Nova York. Aí tu tem Nova York, New Orleans, Nova Orleans, você tem esse nome. New Jersey, a Nova Jersey. Porque eram colonos que moravam, que foram expulsos. Ou ficavam na Inglaterra e morriam ou fugiam para Nova Inglaterra. Portanto, que os Estados Unidos era chamado de Nova Inglaterra. Tá certo? Aí tem... Basicamente a resposta. Coloque aí, por favor. A colonização inglesa, deu mais certo que as outras a colonização inglesa deu mais certo que as outras, vírgula, por isso os, uma sigla, EUA, Estados Unidos da América, são um país mais desenvolvido que os demais, que os outros. A relação dos aviões, assim, aviões helicópteros, em relação a isso, a ameaça de ataque. Claro, aí você tem toda uma legislação que não permite aviões voando por cima da Casa Branca. Você não pode ter avião. É o seguinte, quando eu digo que os Estados Unidos, a colonização inglesa deu mais certo do que as demais, isso é uma visão do colonizador. Então, vamos lá. Imagina que você é um colonizador inglês, você é um colonizador português, você é um colonizador espanhol. E eu sou um colonizador holandês. Eu vejo para a colonização de vocês e digo assim, a tua colonização deu mais certo. A região onde tu estás colonizando está mais rica, está mais próspera do que o restante. Mas essa é a visão pelo lado do colonizador. Pelo lado de quem manda. Pelo lado de quem invade. Pelo lado de quem é invadido, nesse caso, quem foi invadido? Que povo é esse? De uma forma geral. Os indígenas, todo tipo de colonização, todo tipo de colonização é ruim. Porque acaba o quê? Destruindo tudo. Quando digo destruindo tudo, começando, destruindo a cultura, tomando, quando digo destruindo a cultura, que é questão de tempo, língua, tudo, tomando as riquezas, tomando o maior bem para o indígena. Qual é o maior bem para o indígena? As terras.
Matando. E por último, que exterminando. Então, a colonização pelo lado do colonizador vai analisar e dizer que a inglesa deu mais certo. Porém, se você olhar para o lado do colonizado, todo tipo de colonização é péssima. Que acaba com todo o modo de vida. Tudo, tudo. Acaba com a vida, quanto mais com o modo de vida. Eles querem tomar as terras de Tatá. Foi do Estados Unidos até o México. É porque, Gabriel, a colonização americana ela se deu daqui, mas imagina que os Estados Unidos é esse quadro. Então, a costa, quando os ingleses chegaram, eles chegaram na costa leste. A costa é banhada pelo Atlântico. É a mesma costa daqui do Brasil. Só que os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele é banhado por 2 oceanos. Aqui, o Oceano Atlântico, do outro lado, o Oceano Pacífico. Então, pelo século XVIII, os colonos saíram daqui, foram para lá. E no meio? Tinha as colônias do sul. As colônias do sul tinham mão de obra escrava. Negros. Houston fica em Texas, no Texas. É porque é o seguinte, a boa parte das colônias do sul adotaram, boa parte não, todas as colônias do sul, porque eram as chamadas 13 colônias inglesas da América. Essas colônias daqui eram 13. As do sul, utilizavam mão de obra. Por quê? O clima é muito parecido com o nosso. O clima é muito parecido com o nosso. Então, dava para criar as chamadas plantation. Lembra as plantation? Onde tinha a monocultura, a propriedade era um latifúndio, a mão de obra escrava, visava o mercado externo. Já as colônias do norte é frio, porque fica mais próximo ao Polo Norte. Então, não tinha como desenvolver as chamadas plantation. Na parte sul. Já a parte norte, ela era diferente. Na parte sul, mão de obra escrava. Parte norte, mão de obra assalariada. A parte sul, plantation, latifúndios. A parte norte, minifúndios, pequenas propriedades. Na parte sul, tudo visava o mercado externo. Na parte norte, tudo visava o mercado interno. Então, fez esse tipo de... Essa diferença fez com que a parte norte ela se desenvolvesse economicamente bem mais do que a parte sul, do que as colônias do sul. Jorge, isso vai ter o quê a ver? Tem a ver o quê, Jorge? Qual é a importância disso? Vai ter uma importância muito grande, porque no ano de 1860 vai estourar uma guerra civil. Uma guerra dentro dos Estados Unidos, uma guerra civil. Quando se diz guerra civil, é uma guerra envolvendo um conflito do mesmo país. Por quê? Os Estados Unidos, só adiantando para vocês, os Estados Unidos vão ter um presidente chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Jorge? Abraham Lincoln. Certo? É o mais famoso presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Tinha uma barbinha, usava uma cartola. Abraham Lincoln, ele vai querer acabar com a escravidão dos Estados Unidos. Tá certo? Ele vai querer acabar com a escravidão dos Estados Unidos. Os estados do sul se sentiram prejudicados e disse: você quer acabar com a escravidão? De boa, pode acabar. Porém, nós, estados do sul, que usamos a mão de obra escrava, vamos nos separar dos Estados Unidos, vamos criar um país diferente. Aí eles criaram eles tentaram a separação
criaram um país chamado Estados Confederados da América. Os Estados Confederados da América, que é um tipo de... Eles queriam uma separação dos Estados Unidos da América, havendo aí, gerando assim, uma guerra civil. Mais de 600 mil americanos morreram nessa guerra civil. Aí, o que acontece? A parte norte, porque ela era economicamente e tecnologicamente mais avançada, venceu a guerra, fazendo com que a parte sul se rendesse e acabando assim com a escravidão. Dias depois, Abraham Lincoln estava assistindo um teatro, chega um atirador, dá um tiro na cabeça dele, na nuca dele. E ele morre assassinado. Foi ele. Certo? Aí temos lá os anos do reinado de Elizabeth II. Acompanha o texto aí. Os anos de reinado de Elizabeth I foram um período muito próspero para a economia inglesa e para a expansão marítima. Após sua morte, em 1603, subiu ao trono James Stuart, com o título de Jaime I. Tem esse nome, Jaime? Sabe o que significa o nome Jaime? Sabe qual é a tradução do nome Jaime em português? Tem nada a ver. James. Não? É difícil. Eu vim descobrir esse ano. Tiago. Nada a ver. James em inglês é Tiago em português. Não, Jane. Não. Jane. M-E. É diferente. Esse rei, o que é engraçado não, o que é curioso, que Elizabeth I ela não tem filhos. Jaime não é filho dela, não. É primo dela. Elizabeth I ela não tem filhos. Ela vai ser conhecida como a Rainha Virgem. Tá certo? Ela não vai ter filhos. E quando ela morre, acaba toda a família dela. A morte de Elizabeth I marca o fim de toda uma família. A família Tudor, no poder. Porque não tinha descendentes. Quem assumiu foi o primo dela, Jaime, que é de Stuart, a família Stuart. Aí vai começar uma nova dinastia de Stuart. Jorge, não entendi. Elizabeth I, ela não tem filhos. Ela não tem herdeiro. Ela morre, a família dela toda não tem nenhum mais herdeiro. O irmão dela morreu, a irmã dela, a Maria, conhecida como Maria Sanguinária. Viu o nome da mulher? Maria Sanguinária. A mulher, será que era boazinha, ela? Muito católica. Maria Sanguinária, a irmã de Elizabeth I, ela tenta restaurar o catolicismo, mas não consegue. Mas assim, ela consegue perseguir muita gente. Já o reinado de Elizabeth I é um reinado completamente diferente, onde há uma modernização na Inglaterra, até mesmo uma questão cultural, ela investe muito na cultura. Se eu não me engano, nesse período que vai surgir William Shakespeare na Inglaterra, tá certo? E William Shakespeare, o escritor de Romeu e Julieta, tá certo? Aí nós temos aqui, a questão dos puritanos. Lembra o que eu falei para vocês? Que o pai de Elizabeth I, o rei Henrique VIII, ele vai criar uma nova religião chamada anglicana. Então, quando as ideias de João Calvino chegaram na Inglaterra, essas ideias foram aceitas por muita gente. Porém, eles foram perseguidos e muitos fugiram para Nova Inglaterra. Veja aí na foto. Formando assim as 13 colônias inglesas na Inglaterra. Lembra que eu falei para vocês que existiam colônias do Norte e colônias do Sul? Vocês estão conseguindo ver, identificar aí a divisão de Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts,
Tá certo? Aí a madeira do centro, a laranja, qual é A do sul. E você tem a do norte, aí a do sul, essa enverdeada, elas são colônias que adotam um tipo de colonização muito parecida com a daqui. Mas, Jorge, por quê? Devido ao clima. Vou fazer nada para você. Queria que você também. Foi eu pedir a ela pegar suquinto. Sim? Pegar suquinto. Ah, mas isso aí, que quero falar assim, então, que você achar um nono. Ah, você não entende tudo. É porque eu peguei já o quinto, já. Eu tinha pego. Ah, tá. Tá aqui comigo do quinto. Já tá aqui comigo do quinto. Isso é pra quando? 2025, é? Quarta-feira, então, na sua volta. Meu Deus do céu, cara. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Vai colocar 96. Zero. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Sétimo ano A. Dá um lápis aqui. Gabriel Augusto. Não fez. Não fez. Tudo em branco. Isso aí a gente vai colocar mesmo aqui. Do outro lado aqui, ó. Que não diz aí não. Tá aqui, ó. Isaías Medeiros de Barros Oliveira. Não, fez. 20. Vitor Lucas Bezerra da Silva, do mesmo jeito. Já é. Vai ganhar na canto. Não vou mandar não. Tem. Eu tenho que pegar o meu quarto. É como a gente entregou o meu quarto. Então, vamos terminar ele. Ele falta um. Eu acho que ele vai ter 8 Tá certo, vai, voltando. Mas falta 10 páginas. Seria isso, a gente termina hoje. Aí, por causa dessas perseguições, eles foram para a Nova Inglaterra, onde é hoje os Estados Unidos, e formaram assim as chamadas 13 colônias inglesas na América. Página 46, por favor, página 46. Aí tem um texto que tenta falar sobre, vamos dizer assim, tem um texto que fala sobre grupos religiosos. Lembrando que a formação dos Estados Unidos tem, quando funda, a questão da perseguição religiosa. Aí tem a primeira questão. Pesquise sobre os grupos religiosos que estavam presentes na formação social das colônias americanas. Coloca aí. O principal grupo... O principal grupo foram os... Qual? Calvinistas, seminúsculo, calvinistas, João Calvino, e os puritanos ingleses, que eram calvinistas, tá certo? Os principais grupos foram os calvinistas e os puritanos ingleses. Isso é um nome pejorativo. Oi? Nome pejorativo. Oi? Nome pejorativo. Não. Nome feio. Puritanos, tem nada a ver.
Pelo contrário, É puritano. é puritanos, puritanos. Você ser um puritano era uma pessoa, para vocês terem uma ideia, os puritanos, se você, na lógica, se eu peço para você fazer uma cadeira, qual a parte mais que você vai gastar mais detalhes? A parte de dentro ou de fora da cadeira? Vamos lá. Vou pedir para você fazer essa mesa. Qual a parte que você vai dar um trato melhor? Essa parte de cima ou de baixo? Por que de cima? É porque vai ser visto, não é isso? Já os puritanos, eles eram tão honestos que para eles tanto faz. Eles eram íntegros, muito honestos. Existem algumas escolas religiosas nos Estados Unidos que seguem essa questão dos puritanos, tudinho. Provas. Você assina aqui um termo de responsabilidade, você assina, e o professor sai da sala de aula. O professor sai da sala de aula, ninguém foi lá. Ele assina um negócio e você vai lá. Ninguém viu. Daí você vai. Aí onde entra? É porque existe uma questão de caráter e ética. Jorge não é a mesma coisa? Não. Ética é o que tu faz quando todo mundo está vendo. Não, mas aí não há. É questão, veja, há uma questão de caráter. Porque existe uma diferença de caráter e ética. Ética é o que tu faz de correto, onde todo mundo está te vendo. Por exemplo, tu usa essa caixa aqui, na frente de todo mundo, tu não quer mais usar essa caixa, o que tu faz? Tu vai lá, pega o lixeiro e joga fora. Isso é ética. Se fizesse algo correto, sim, na frente de todo mundo. E caráter? Oi? Caráter é o que tu faz sem ninguém tá te vendo. Tu pega essa caixa, tu não quer mais usar ela, tu vai jogar no lixo. Corretamente. Só que ninguém tá te vendo. Dá para entender a questão de ética? Ética é além, ética é bom, mas caráter é muito mais além. É você assinar um termo, por exemplo, tu tá aí quietinho, fazendo uma prova, o professor está aqui. Tu é ético, não está tentando filar. Mas, e se eu sair? E se eu sair? Tu vai continuar na mesma postura de não filar? Ah, Gil, se tu sair, chove pro louro. Vai filar. Então, tu não tem caráter, não. Tu não tem caráter. Porque caráter vai além. É o que você faz de correto, sem ninguém te ver. Certo? Aí, ó, continuando. Foram os calvinistas, os puritanos ingleses, vírgula, mas também havia puritanos ingleses, vírgula, mas, esse é mais assim, I, mas, ingleses, claro, se for um puritano, tem que ser ingleses, vírgula, mas, também havia grupos católicos, mas também havia grupos católicos, vírgula, que fugiram, grupos católicos que fugiram do anglicanismo
implantado na Inglaterra. Anglicanismo implantado. Que fugiram da Inglaterra. Da Inglaterra, Inglaterra. Fugiram da Inglaterra. Da Inglaterra. Após a implantação do anglicanismo. Implantação do anglicanismo. Ponto. Aí o segundo. Com base no texto, reflita sobre a importância da fé cristã para a formação do mundo. No caso, o cristianismo, né? Vamos lá. A intenção de administrar e desenvolver a colônia em nome de Deus, e da igreja. Como assim, George? Como eles eram muito religiosos, a intenção dele não era explorar aquele local. Não era explorar para a coroa. Aqui, vamos lá. A nossa colonização. Qual foi o primeiro produto a ser retirado do Brasil? Qual o Brasil? De que forma foi tirado? Vamos analisar toda a colonização. A coroa portuguesa autorizava alguns navios a virem para o Brasil. Então, existe um monopólio, chamado Monopólio do Pau-Brasil, a vir para o Brasil, onde esses navios trocavam mercadorias pela retirada do pau-brasil, retirando a riqueza, levando para onde? Para a metrópole. Então, no nosso tipo de colonização, só quem ganha é a metrópole. Só quem ganha é a metrópole. Então, nosso tipo de colonização, qual é a função da colônia? Qual é a nossa função? Qual é a função do Brasil? Enriquecer a metrópole. Já a colonização norte-americana é diferente. Eles querem administrar, eles querem desenvolver. Em nome de quem? Em nome da metrópole? Não, porque estavam fugindo na metrópole. Eles estavam, não, quando digo metrópole é a coroa inglesa, não. Eles estavam nem aí para a coroa inglesa. A importância era administrar, desenvolver em nome da igreja. Em nome de Deus e da igreja. Deu para entender o tipo de colonização? Uma era enriquecer a metrópole. A outra não estava nem aí para ir para a metrópole. Aqui a gente não está para explorar, não. Quando eu digo explorar, é retirar todas as riquezas e mandar para a metrópole. Não.
aqui nós vamos administrar, nós vamos desenvolver. Tá certo? Em nome de quem? Em nome de Deus e da igreja. Aí, você tem algumas colônias que surgiram diferente. Como eu falei para vocês, algumas colônias que usaram um tipo de colonização muito parecida com a colonização que ocorreu aqui no Brasil, que é a colonização de exploração. Por que, Geórgio? A colonização de exploração? Por causa do clima. É um clima muito parecido. É um clima muito parecido com o nosso clima. Por que, Geórgio? Vê só. Aula de geografia do 5º ano. Qual a parte da Terra que é mais quente? Qual região da Terra que é mais quente? Não. Não. Qual a região da Terra que é mais quente? Não. Qual a região da Terra mais quente? Próxima de onde? Linha do Equador. Próxima à linha do Equador. Quanto mais próximo do centro da Terra, mais quente fica. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente fica. Quanto mais afastado, com a região da linha do Equador, mais frio fica. Então, por isso que os polos são os extremos, são mais frios. Então, se você for mais próximo ao centro, mais quente. Isso tem relação à curvatura da Terra. Aí, ó, tu tem o Brasil. Presta atenção no mapa. Tu tem o Brasil, que a parte do norte do Brasil é cortada pelo linha do Equador e o restante fica num país chamado tropical, né? Entre os trópicos. Já os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos ele fica afastado do Equador. Ele não é cortado pela linha do Equador, ele fica afastado da linha do Equador. Então, o Brasil fica assim. Parte norte do Brasil é cortada pela linha do Equador, fica assim o Brasil. Já os Estados Unidos? Vê a diferença. Porém, essa parte sul dos Estados Unidos fica próximo. Você já ouviu falar da Flórida? Lá é um clima muito parecido. Lá é quente. Lá é úmido. Se você for para onde? Você for para Miami Beach, que já é do outro lado, na Califórnia, também fica ao sul. Tem praia. Tem praia. Flórida. Na Flórida tem o... Na Flórida tem, como se chama ali, parques temáticos da Disney, na Flórida. Então, tu tens um clima muito parecido com o daqui. Daí, criou-se as chamadas plantation. Quais foram as principais plantations? Quais foram os principais produtos? Tabaco, algodão, arroz. Tabaco ou fumo? É o fumo, é uma planta. Aquilo aí você tem a folha do tabaco. Você tem a folha, que ela é larga, e você bota ela para curtir, literalmente. Aí você enrola. Aí você deixa lá por alguns dias. Aí eu queria aquele rolo, né, chamado fumo de rolo, né? Que é a folha do tabaco. Aí você corta, faz um cigarro. Aí tem um tabaco que é um produto. O tabaco é um produto da América. O tabaco é um produto da América. Os europeus conheceram o tabaco aqui, que era uma planta que as tribos indígenas utilizavam como alucinógena. Como é muito forte, criava alucinações. Para ter ideia, tem gente que mastiga o tabaco. Muito forte ela.
Tem uma bebida. É que não. Uma bebida aqui, tem uma seita aqui no Brasil, chamada Seita de Santo Daime. Eles utilizam uma bebida e nas suas celebrações o cara fica muito doido. É sério mesmo, Santo Daime, pode fazer a pesquisa aí. Ah, não, tem, não, diferente, completamente diferente. E é um jeito, uma planta alucinógena. É muito forte, é muito forte. Aí, ó, já o que nós chamamos de Nova Inglaterra, nós temos aqui algumas regiões que têm um certo tipo de desenvolvimento, como Nova York, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, que eram regiões mais abertas às outras crenças, tá certo? Aí, chegamos à violência contra os indígenas. Temos aqui uma gravura de um grupo de Sioux, tá certo? Estima-se que aproximadamente a América do Norte tinha 25 milhões de indígenas, que era dividido em diversas etnias. 25 milhões de indígenas. Quando você vê um cabelinho assim, realmente hoje não tem mais não, porque ele não corta mais assim não, né? Quando ele surgiu, eu quero cabelo de Neymar. Como é o cabelo de Neymar? Moicano. Foi mais Neymar que inventou essa moda, cabelo moicano. Saiba que moicano é a tribo indígena norte-americana. E que ele não inventou nada. Aquele corte era um corte de guerreiros, quando eles iam para a guerra. O corte moicano. Um corte quando eles iam para a guerra. E esses indígenas, que na maioria eram de etnia chamada, que eram Apache, começa com você, né? Apache, Sioux, Comanche, Cheyenne, Iroqueses, Esquimós. Esquimós são tribos indígenas, sim. Mas só que eles ficam na parte norte, né? Principalmente onde é o Alasca. São tribos indígenas. Oi? Assim, não tem mais uma grande representatividade das tribos indígenas. Literalmente, elas foram completamente engolidas. Se aqui no Brasil não tem, Estados Unidos, eles foram quase engolidos, porque houve uma guerra. Aqui, houve mais aquela questão de troca, os gigantes. Lá não. Lá os indígenas americanos não abriram mão, não. Houve uma guerra mesmo. Aí, houve uma teoria chamada Destino Manifesto. O que é isso, George? Era literalmente uma licença para matar. Matar quem? Indígena. Nos Estados Unidos. Um indígena lá, a parte do sistema zero, ele foi para mais que a americana. Tá certo? Qual é a pergunta que você vai fazer? Aí, ó. Sabe por que eles ficaram na parte norte? Porque os europeus não eram acostumados. Eles estavam muito frio lá. Não, pelo contrário, os europeus estavam acostumados com frio. O clima dos Estados Unidos é muito parecido com o clima da Inglaterra. Mas eles não. Eles estão acostumados com aquele tipo de clima. Aquelas colônias do norte, as colônias eram mais parecidas, as partes do norte, as colônias do norte, eram mais parecidas com a Inglaterra do que as do sul. Pronto, se fossem os ingleses aqui no Brasil, existem devido ao calor. Mas já os Estados Unidos, o clima dos Estados Unidos é muito parecido com o clima da Inglaterra, e principalmente das colônias do norte. É muito frio, porque aqui você não tem noção. Já viram um dia chuvoso, cinzento e chuvoso? É o verão na Inglaterra. Na Inglaterra, todo dia você tem que sair de casaco e sombrinha, porque todo dia chove.
Quando digo chove, não é aquela chuva não forte, não. É aquela chuva fraca, fina, fria. Os romanos não gostaram na Inglaterra, porque nevava muito, deixava muito frio. Os romanos, quando tentaram invadir a Inglaterra, eles não gostaram. Lá no interior. E depois, e o pessoal dela, que a queimada assim na rodovia, que foi fora. É muito complicado mesmo, Diga. É lá no interior, que eu fui lá uma vez. Aí lá tava essa coisa que tá. Aí lá no inverno, quando já ficou muito. Mas o frio daqui, Mas tá, ei, tá, mas o frio daqui, você não se compara com o frio de lá, não, rapaz. Aí, ó, a segunda questão, complete no infográfico as lacunas com as informações que faltam, tá certo? Aí, busque mais informações a respeito das populações terceiro, das populações indígenas norte-americanas e construa um infográfico próprio, né? Aí temos aqui, ó, habitavam nas regiões dos Estados Unidos, dos estados do Arizona, Novo México e Oklahoma. A língua, aí você quer as línguas. População atualmente, aí você tem que fazer a pesquisa. Quanto é hoje a população indígena norte-americana? De 25 milhões, vocês vão fazer uma pesquisa de quanto... 5 milhões. Oi? Não tem milhões não, pô. Tem mil, milhares. Posso fazer aqui, ó. Deixa eu fazer para ajudar para você logo, para a gente fazer logo. População, tem mais. População indígena dos... Peraí. 11,46. Ah, tem milhões, ó. Tem milhões. Aproximadamente de 25 milhões naquela época. A população indígena hoje é de 2 milhões 932 mil. Coloca aí. 2 milhões 932 mil 248. Isso segundo o censo de 2010. 2 milhões de Deve ter diminuído, né? De 25 para 2 milhões. Não, falando agora. Nem tem uma ideia agora. Ó, isso é somando os descendentes misturados com outras raças. Então, imagina, só Silks, não tem. Aí tem Silks e outra, mas é indígena, descendente indígena, é contado. Ó, de novo, 2 milhões 932 mil 248, não sabe. Ah, tá, desculpa, tá errado. Ah, tá, desculpa, tá errado. Você vai ter que apagar. É uma pesquisa de cada grupo indígena dos Estados Unidos. Entendi agora. Primeiro, aquela resposta de 2 milhões é todos os grupos indígenas. Aqui são as etnias. No caso, Apache. Então, é a população Apache dos Estados Unidos. Apache 96, coloca aí, 96.833. 96.833. É a população Apache dos Estados Unidos hoje. E antigamente era quanto? 96.833. Esses são os Apaches. Aí, nós temos agora os Sioux. Virar outra página, aí tem lá. População indígena.
170 mil pessoas. Isso, 170 mil pessoas. 170 mil. Vamos ver agora. Iroquês. Tá vendo? Não, vai ter cada aí. Iroquês. Por que Deus? Não tem uma negócio para todo mundo. São várias etnias. Mas ele fala Guarani, né? É. Ele vai dizer. População: 80.822. 80 mil. Isso aqui é o censo de 2000. Eles parecem que tem coisa moderna aqui. 80.822. Inuit. Aí, você tá aí? Ah, Agora é um de nove, deixa eu ver aqui. Ah, não está dizendo. Aproximadamente. Ah, ele não está dizendo. Pelo menos a pesquisa que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver se está toda ela aqui. Agora parece que a gente consegue entender. Deixa eu ver aqui. Está dizendo. Deixa esse aqui, aí você faz em casa, que eu perdi. Assim não vou tomar muito tempo. 1,56. 1,56. Terminou no Inuit, não foi? Deixa eu só faltar isso aqui, eu tenho que procurar. Agora tem a 99 até a 54. Falta para o último. Não é como não, que é o último. Não, e é uma coisa legal. Deixa eu ver aqui. Aí tem que mandar para cada parte. É pouquinho aqui. 1,51. A parte tem que aqui, ó. Aí tem a parte 53 que levar para casa. Deixa eu ver. E acho que a gente tem que fazer. Inuit são os esquimós. Porque ele tinha faca. Peraí. Tem a quantidade aqui. Ai, mano. Quantos habitantes?
Que bronca. Só não tem a quantidade. Não estou conseguindo achar. Vamos nessa, vamos voltar. Aí temos a colonização francesa, na próxima página, que vai gerar uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. Oi? Oi? Não. Isso aí vocês vão estudar no ano que vem. Vocês vão ter o seguinte, quando as potências europeias começaram a invadir o que é hoje a América, houve uma disputa. Lembra que eu falei para vocês que a Inglaterra, a França, ela tentou invadir onde é hoje o Rio de Janeiro? Foi conhecido como aquela colonização como França. França equinocial, não. França equinocial. É dois tipos de França. França equinocial, França... Ai, meu pai do céu. Falha a memória. Então, eles foram expulsos daqui, tá? E foram para onde é hoje os Estados Unidos. Não todo. Porque antes, aquela parte onde é os Estados Unidos, tinha vários tipos de potências que dominavam. Tinha ali os espanhóis, tu tinha os franceses, tu tinha os holandeses, onde é hoje Nova York, e tu tinha os ingleses. Isso vai gerar um conflito, que vai ser conhecido como a Guerra dos 7 Anos, onde se juntaram franceses e índios, contra ingleses e soldados e colonos. Então, tu tinha soldados franceses se juntaram com os índios. Na lógica, aquela área onde é hoje, aquela região onde é hoje os Estados Unidos, fala que idioma? Inglês. Venceram? Então, tu tem de um lado franceses, mais, onde o francês é soldados franceses, mais índios, contra colonos, habitantes colonos, mais soldados ingleses. Então, tu tinha, de um lado, franceses e índios contra colonos ingleses. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Tá certo? Esse conflito vai ficar, porque os franceses queriam dominar toda aquela região. Os franceses queriam dominar toda aquela região. Venceram? Venceram? Não. Eles não venceram. Eles foram para onde? Então, eles fugiram novamente mais ao norte. E se fixaram onde é hoje o Canadá. Olha aí, Jorge. Canadá o Canadá fala não só tanto o francês quanto o inglês. Então, os franceses chegaram aqui no Brasil, tentaram colonizar onde é o Rio de Janeiro. Não, literalmente eles falam os dois idiomas. Os países falam o quê? E o que é que tem? Falam inglês, aprenderam da Inglaterra. Foram ex-colônias inglesas. Depende. Pode aprender francês. Muitas escolas nos Estados Unidos se tem aulas de francês. Outras têm aula de espanhol, principalmente em estados americanos que tem um número de imigrantes maiores. Aí a filha dela disse que tinha aula. Na segunda ela levou, na terceira espanhol, na quarta francês, em terça do idioma e sexta vai ser inglês.
Então, vamos lá. Abram aí agora a página 50. Temos uma questão aí falando, perguntando sobre as características do mercantilismo. Coloca aí. Tenta diminuir, senão vai caber não, tá certo? Olha, características do mercantilismo. Página 50, tem uma questão lá. Coloca aí. Intervenção. IN. Intervenção. Intervenção do. Com E maiúsculo agora. Estado. Com E maiúsculo. Intervenção do Estado na economia, vírgula, metalismo. O que é metalismo? Metalismo é acúmulo de metal. Que metal? Metais preciosos. Como é que eu consegui metal? Oi? Como é que eu consegui metal? Fogo. Mas dá para ver. Sim. No barro. Panela de barro aguenta fogo. Metalismo, vírgula. Balança comercial favorável. Balança comercial favorável. O que é isso? Vender mais do que comprar. Isso. Então, intervenção do Estado na economia. Metalismo. Balança comercial favorável. E proteção do mercado interno. E proteção do mercado interno. Oi. Aí, pra... se vocês puderem ver um pouco sobre alguns povos indígenas, assista O Último dos Moicanos. A imagem é ruim. A imagem é ruim. Fala sobre essa guerra de 7 anos, de franceses, ingleses, índios. O nome do filme é O Último dos Moicanos. Está no YouTube. Está no YouTube. A imagem não é tão boa. Mas esse filme é maravilhoso. É a chegada dos indígenas. A chegada, né? É uma visão. É uma visão. Também tem Pocahontas, que a questão do amor entre uma indígena. Pocahontas, tem Novo Mundo de uma... Se ele assistir, não é tão bom, não. Vai, ó. Colonização americana. Coloca aí, para a gente terminar. Página, na próxima, aquela rede de palavras. Vira a página aí. Pronto, para a gente terminar. Coloca aí 13 colônias, na primeira parte, 13 colônias. Colonização inglesa na primeira parte, do outro lado, 13 colônias. No primeiro. Outro lado, isso. Isso. Nas 13 colônias. Aí, ó, formada pelas, aí embaixo, pelos, né? Fugitivos de conflitos religiosos. Isso. Fugitivos de conflitos religiosos. Fugitivos de conflitos religiosos.
Aí naquela parte dele aí, ó, principalmente eles eram calvinistas, lá embaixo, né? Principalmente eles eram calvinistas e o outro lado era o quê? Puritanos. Puritanos. Aí terminamos essa primeira parte. Aí você vai subir um pouquinho de novo. Vai ter lá a colonização francesa. Aí daí você não vai fazer mais nada. Colonização, que é essa parte meio francesa. Você tem lá violência, extermínio de quem? Populações indígenas. Tribos indígenas, populações indígenas. E por último, nós temos aqui, que é do lado, né? Sistema. Não. Aí tem lá. Plantation. Produção de açúcar. Africanos escravizados. Aí vocês podem guardar. Gente, ó. Não, guarde não. Marque logo aí. Primeiro e o quarto. Primeiro letra E. Primeiro letra E. Marque logo aí. Primeiro letra E. Primeiro letra E. Marca, Vitor, pelo amor de Deus. Primeiro, eu sei a doença dele. Primeiro letra E. Quarta letra C. Primeiro letra E. Quarta letra C. Deixa eu... Vocês estão vendo aí em casa? Estou marcando aqui, ó. O segundo. Deixa eu dar um zoom. Espera aí. Calma, ó. Segundo. E o terceiro. Novamente. Segundo. E o terceiro. Aí eu vou descer, não. Eu vou descer. Último. 54. O quinto, letra B de bola. B de bola. E o oitavo, letra D de dado. Quinto, B de bola. E o oitavo, letra D de dado. Daqui, eu só vou marcar para vocês. Quem está aqui em sala de aula já pode guardar, tá certo? Aí tem a resposta do sexto. Sexto. E aí, gente? Terminamos por hoje, tá certo?